programa Positividade, desta vez, está mostrando o nobre trabalho realizado pela ProLuz. O ProLuz é uma fundação que foi a primeira instituição filantrópica a atuar na área de baixa visão, na cidade de Uberlândia e região. A ProLuz está atendendo diversas crianças e adolescentes há mais de 20 anos e é a única instituição a realizar esse atendimento na área de baixa visão. Como eu disse, não só em Uberlândia, mas também com abrangência regional. Dados da Organização Mundial de Saúde indicam que existem aproximadamente 45 milhões de pessoas que não enxergam e outras 136 milhões que sofrem algum tipo de deficiência visual. A OMS informa ainda que 80% dos casos de perda de visão poderiam ser evitados ou tratados. Então estou aqui com a Silvana, que é psicóloga aqui na Fundação. Silvana, como é que é feito o processo para que a criança chegue até a Fundação? Inicialmente, as crianças vêm já com um encaminhamento de oftalmologistas, um laudo oftalmológico. E algumas vezes também são encaminhadas por profissionais de educação. Então, essas crianças chegam com esse laudo, passam por uma avaliação inicial comigo, em seguida passam pela avaliação oftalmológica e posteriormente elas vão ou para a intervenção precoce se tiverem menos de 4 anos de idade ou então para a reabilitação visual após os 4 anos. Além disso, as profissionais vão vendo a necessidade desse apoio psicológico que eu faço também, atendo as famílias, os adolescentes. Além disso, a gente presta uma assessoria a instituições, a escolas, para atender da melhor forma essas crianças, como adaptar essa realidade dentro desse espaço, né, de aprendizagem que seja viável para baixa visão, né? E a gente também oferece noções de atividade de vida ativa social, ou seja, como lidar em situações do cotidiano e noções de orientação e mobilidade, que é muito importante para a pessoa com baixa visão. Então estou aqui na companhia da doutora Maria do Carmo, oftalmologista, que presta atendimento e um acompanhamento aqui às crianças e adolescentes que fazem atendimento aqui na ProLuz. Doutora, como que é esse trabalho realizado aqui na Fundação ProLuz e o que caracteriza a baixa visão? A baixa visão é utilizada quando você tem um paciente em que sua quantidade de visão, o seu campo de visão, está dentro de um limite, de uma escala que nós temos. Então, no seu melhor olho, você tem uma visão corrigida ou com cirurgia, ou seja, uma quantidade de visão que você não consegue melhorar mesmo fazendo algo mais, ou seja, um óculos, uma cirurgia, uma estimulação. E quando a visão é muito baixa, abaixo de 2400, já classifica uma cegueira legal. Então, aqui na instituição nós trabalhamos com os pacientes de baixa visão, não com cegueira. A cegueira ela precisa de outras formas de estimulação, outros cuidados que aqui a gente não trabalha. Nosso trabalho aqui é desenvolvido com crianças de 0 até 16, hoje a gente estica isso um pouco mais aos adultos. A fase de 0 a 4 a gente chama de estimulação precoce. E acima dos 4 anos a gente chama de reabilitação visual. O que pretende esse trabalho? O trabalho, desde que você diagnostique, uma criança nasce, você vê que ela tem uma doença, uma patologia, que isso possa desenvolver uma baixa visão. Vamos citar alguns exemplos: retinose, retinopatia da prematuridade, toxoplasmose, as doenças congênitas infecciosas, sífilis, tuberculose, que hoje a gente tem muito isso. Então, quando você diagnostica essas crianças lá no berçário, essas crianças já são encaminhadas a um oftalmologista fazer toda uma avaliação, uma consulta completa, um mapeamento de retina, uma análise se essa criança tem uma catarata congênita ou não, se tem um glaucoma congênito ou não, doenças, cicatrizes na retina, malformações de nervo óptico. Tudo isso pode interferir no bom desenvolvimento do eixo visual dessa criança, na capacidade visual dessa criança.
Então, detectado isso, essa criança ela já vem para a instituição com essa avaliação. Aqui a gente analisa dentro especificamente da baixa visão. O que eu posso ajudar? Se é uma estimulação precoce, os que vão crescendo, que permanecem aqui, que necessitam de cuidados ou que chegam aqui mais tardio. Às vezes tem criança que nós pegamos aqui só na fase escolar, só é detectada uma dificuldade quando a criança já está desempenhando sua atividade escolar. Então, aqui na avaliação específica de baixa visão, eu vou estar detectando o que eu preciso manter para essa criança, junto às pedagogas, à psicóloga e às terapeutas. Então, o nosso trabalho é esse, lidar com a baixa visão da criança para que ela tenha no futuro uma melhor estimulação desse residual que ela tem, da visão em si, ou readaptá-la, reintegrá-la às atividades do dia a dia, atividades diárias, ou integrá-la à sociedade. Esse é o nosso trabalho. Já tem algumas crianças e adolescentes que obtiveram já uma condição de, por exemplo, já estar no mercado de trabalho, que chegaram aqui com um problema assim, que comprometia que elas pudessem exercer atividades escolares e profissionais, e hoje elas tiveram um melhor significativo? Nós tentamos fazer todo esse trabalho, né? Sempre a criança vai estar passando também com a reavaliação de grau de óculos. A maioria dessas crianças possuem, junto com a deficiência, grau de miopia ou hipermetropia ou astigmatismo. Se no meio desse curso tiver indicação de algum procedimento cirúrgico, ela vai realizar seu procedimento cirúrgico e a partir daí sim, nós vamos reabilitar. Temos vários exemplos dentro da instituição e esse é o que nos gratifica muito nesse trabalho, é de você poder estar recolocando essas pessoas. Como nós dissemos aqui, as crianças começam aqui de 0 a 16, só que as pessoas não se desvinculam da instituição, isso é importantíssimo. Por quê? Aqui elas vão estar lidando com todas as informações que ela possa ter perante o mercado de trabalho, perante seus direitos na sociedade, no âmbito escolar, o que podemos estar buscando para essas crianças, para elas poderem estar trabalhando melhor junto a essa dificuldade que elas vão ter num aprendizado, em estar dentro de uma sala regular. Então, aqui a gente vai dar esse apoio também. Então, o que é o trabalho da instituição neste sentido? Está mostrando para a empresa o que ele pode estar fazendo de recurso óptico ou de recurso não óptico, de iluminação do ambiente, de material de trabalho, um programa específico no computador. Então, a gente vai e leva isso, busca. Então, o nosso paciente aqui está tendo a seguinte dificuldade. Então, a gente vai lá, às vezes uma dificuldade de orientação, mobilidade, como ele chega no seu local de trabalho. Às vezes a gente fala, só de criar num ambiente um direcionamento por um contraste, esse paciente pode chegar da entrada de uma empresa até seu local de trabalho sem precisar de ninguém. E às vezes você não tem essa orientação e ele vai ficar meio perdido. Então são pequenos detalhes que a gente sabe que vai trazer para esse paciente uma forma dele ser independente. Isso é muito importante. Então, agradecemos, né, as informações que a sociedade precisa saber do trabalho que é realizado na cidade de Uberlândia. A Fundação ProLuz está aí há mais de 20 anos, né, doutora? Atendendo e auxiliando milhares assim, de crianças, jovens, né, todas as crianças e jovens com o problema da baixa visão e com os atendimentos aqui elas têm condição de se aprimorarem, desenvolverem e estarem retomando o mercado de trabalho, tendo progresso também em escola e nos estudos no sentido geral. Então isso aqui com a Francis, que é educadora física e... Eu trabalho com a orientação em mobilidade e reabilitação e libertação visual. E mostra um pouquinho pra gente, Francis, como é que é esse trabalho aqui, como é que funciona? Os meninos, quando chegam para nós, eles vêm com a avaliação do oftalmologista. E a partir da faixa etária, que eles já estão na escola, que é a faixa etária que eu trabalho, então a partir dos 4 anos de idade,
eles estão nos encaminhados, a gente faz a avaliação funcional dessa criança para detectar quais são os recursos que ela precisa utilizar, tanto para a vida diária dela quanto para a escola. E a gente faz a avaliação para detectar qual o melhor recurso para ela. São recursos não óticos e recurso ótico. Às vezes, uma simples mudança no ambiente da criança já melhora para ela. Pode ser colocá-la mais próximo do quadro, observar qual o lado que vai ficar melhor para ela, se é direita ou esquerda, a facilidade para visualizar o professor quando ele está explicando. Isso a gente coloca até em relatório como suporte para escolas. Esses recursos não surtindo o total efeito, a gente utiliza o recurso óptico, que são prescritos todos eles pelo oftalmologista. Então a minha parte é trabalhar com eles a funcionalidade dele. Que tem aqui um telesistema, que esse aqui é para leitura de longe, onde ele vai visualizar o quadro, então não precisa dele estar tão próximo ao quadro que a professora está passando, ele visualiza também o professor. Esse recurso aqui é uma pedra de magnificação e uma régua. Os dois são para ampliar a leitura de perto. Leitura nos livros, porque aí não precisa de ampliar o livro e ele, normalmente, quando se amplia o livro, ele vem numa folha A3 que é muito grande. Então, com esse recurso, não precisa da ampliação. Então, para algumas, é necessário o caderno pautado. E quanto menos a criança enxerga, maior precisa ser a letra, e aí ela vai escrever maior também. Para alguns sendo necessário a pauta sendo maior, com espaçamento maior, em negrito, e se for necessário, passar a canetinha em cima para que ele possa visualizar melhor a linha, onde aqui é o visual. Mas eu faço uma avaliação para a escola. Então eu vou avaliar com a professora que tamanho de letra que o menino vai visualizar, para que ela faça lá na escola, amplie as atividades, as avaliações deles. Eles têm direito de fazer a avaliação num tempo maior e com a letra adaptada para a sua dificuldade. E aí a gente já trabalha também com alguns objetos que eu estou focando no meu visual, mas também estou trabalhando o pedagógico da criança. Então aqui são algumas letras numerais com encaixes, que aqui ele tira e ele faz, trabalhando seriação, cor, se o tamanho desse é correto, se a criança consegue manipular, se consegue encaixar. Esse aqui também a gente já trabalha com encaixe, só que ele tem um pino, uma dificuldade que a criança precisa do movimento de pinça. Esses aqui são algumas gravuras que a gente visualiza trabalhando principalmente contraste. Será que um desenho com essa cor, com esse fundo aqui, a criança vai conseguir visualizar? Então eu vou observar qual que é o melhor contraste de acordo com a visão que ela tem. Mesmo assim também são os numerais. E a carteira que a gente orienta para a escola que seja colocada um fundo preto, porque trabalha-se muito com sulfite branco. Então quando a criança coloca o sulfite branco, ela muitas vezes ela não percebe onde termina a folha e continua escrevendo. Se ela estiver com o fundo preto, você coloca a folha sulfite e a criança não passa, ele limita para ela, e mesmo material. Os lápis, a borracha, ele vai visualizar melhor na mesinha com fundo preto. Aqui está o livro da criança, a gente pede que ela traga e ela vai ler aqui. No começo a gente vai treinando com ela para poder trabalhar, porque é como se fosse o mouse do computador. Então ele vem passando aqui e as letras vão saindo aqui. Aí ele volta na mesma linha para passar para a linha de trás, para ele não perder qual que ele está lendo. Então esse material a gente disponibiliza ele também, esse recurso, para que a criança ganhe no seu contraturno, para ele poder utilizar. Se ele estuda de manhã e foi passado um trabalho, ele precisa fazer leitura no livro e não está conseguindo, ele traz o livro dele para cá e estuda aqui, a gente disponibiliza, e mesmo no contraturno a gente vai explicando para ele e ele utiliza aqui na instituição. Então, estamos mostrando aqui um maravilhoso trabalho que é realizado aqui na Fundação ProLuz. O garotinho Luca, recebendo aqui o atendimento da Elaine, que é pedagoga, né, Elaine? Sim, sou pedagoga. Como que é esse trabalho que está sendo realizado aqui com o Luca? Fala um pouquinho pra gente. Olha, o trabalho é de intervenção, né, precoce. Nós trabalhamos com brinquedos de alto contraste, como está aqui, né, o preto e branco, amarelo com preto, coisas bem brilhosas, né, com luz também. Isso tudo ajuda a criança a focar, a fixar, a seguir, né? E dando a eles qualidade de vida, que com esse trabalho ele vai ver um mundo mais bonito, né? Então ele vai ter mais sentido
para a vida dele, onde quer que ele esteja e conviva. E a importância desse trabalho que é realizado pela Fundação. Vamos falar aqui um pouquinho com a mãe Luca. Qual é o seu nome? Emília. Emília, como que você está vendo a evolução do Luca aqui da Fundação ProLuz? Cada conquista do nosso filho é maravilhoso. Então, assim, quando ele chegou aqui, a gente não sabe o grau da baixa visão dele, mas o fato dele acompanhar, o fato dele observar, isso não tem preço pra gente. É mágico, é maravilhoso. E o pouquinho que eles conseguem entregar pra gente é um sonho. Então, assim, não sei nem falar e falar das crianças. Tão importante que A gente está aqui com o Sidney, que é um dos beneficiários aqui do trabalho que o pessoal da ProLuz realiza. Eu vou estar fazendo algumas perguntas para o Sidney para ele estar explicando o que ele já passou aqui na ProLuz, como é que ele está hoje e quais são os objetivos dele daqui para frente. Sidney, há quanto tempo você já faz uso aqui do serviço do pessoal da ProLuz? Eu vim para cá em 2008, há 6, 7 anos. E o que você pode testemunhar para a gente, assim, na prática, o que você aprendeu aqui, o que é a ProLuz para você? O que é a ProLuz aqui, eu costumo dizer que é a minha segunda casa. Agora, o que eu aprendi aqui, o que aprendo a cada dia que venho para cá, é respeitar o próximo e as deficiências, assim, não sou só eu que tenho essa condição, essa limitação visual. Tem tantas crianças aí que eu conheço, me apeli muito também com elas e aprendi a respeitar mesmo o deficiente no todo mesmo. Ok, manda uma mensagem para o pessoal que está assistindo Positividade, falando um pouco a respeito da ProLuz e, assim, chamando o pessoal também para conhecer mais a instituição, para divulgar mais esse trabalho aí para a gente. Essa mensagem que eu posso estar passando é que a Fundação ProLuz está de portas abertas aqui para quem quiser vir a conhecer as instalações aqui e que não se deixe abater pelos problemas, porque eles estão aí, é para a gente, no caso, resolver eles. No caso, a gente não tem que deixar se abater por algum mal que venha acontecer a gente. A gente tem que levantar a cabeça e tentar levar da melhor maneira, levar com alegria mesmo, viver com alegria mesmo, viver com vontade. Então estivemos em mais um programa Positividade, eu e o repórter Rodrigo Medeiros, gravando aqui na Fundação ProLuz. Positividade!